Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje o deputado estadual do PDT, pré-candidato do partido ao governo do estado, Pedro Fernandes. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Humberto Nascimento, do SBT. Boa noite, Humberto. Boa noite, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Deputado, essa semana foi uma semana importante para o senhor. O pré-candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes, esteve no Rio, lançou seu nome numa grande festa em Olaria ao governo do Rio. A pergunta que eu faço é a seguinte, deputado, o que faz o senhor trocar uma eleição absolutamente garantida, reeleição garantida como deputado estadual do partido, para uma disputa com chance, mas uma disputa bem apertada em relação ao governo do estado? Boa noite mais uma vez. É uma pergunta muito interessante. Aliás, me fizeram essa pergunta de uma forma diferente no dia de ontem, quando me perguntaram o seguinte: você não tem medo de ficar sem mandato? Eu falei, não, eu tenho medo de andar na rua. Eu tenho medo quando a minha filha sai para ir para o colégio, eu tenho medo quando a minha esposa vai para o trabalho, quando a gente fica no dia a dia, ou seja, a gente perdeu o orgulho e a tranquilidade de ser carioca. Então, o que me motiva é isso, é poder mudar, entrar para poder mudar essa realidade que a gente vive hoje. Como deputado, a gente fica muito limitado, muito frustrado de poder, de uma certa forma, não ter autonomia para identificar o que está errado e consertar o mais rápido possível. Deputado, ontem, mais uma vez, essa semana, né, a autoestrada Lagoa Barra foi fechada por conta de um intenso tiroteio na favela da Rocinha, envolvendo policiais e traficantes. Houve a morte de um policial. Muito bem, a população do Rio de Janeiro, após 3 meses de intervenção, começa a ter um sentimento de novo de que nada resolve, nem mesmo a intervenção está melhorando razoavelmente as condições de segurança do Rio de Janeiro. Como sair disso, deputado? Olha, é muito complicado. Primeiro porque é difícil você concorrer com o tráfico, colocar o seu filho no rumo certo, quando você tem um tráfico pagando uma diária de R$100 por dia. Sim. Essa criança sai da favela, abre a porta de casa e está lá o traficante com o tênis da moda, com a roupa da moda, e o pai, que é trabalhador, que é honesto, não consegue proporcionar isso para essa criança. Essa criança não consegue entender realmente que o melhor caminho é o caminho da honestidade, do trabalho e tudo mais, porque eles vê na família dele as pessoas que se esforçam, mas não conseguem proporcionar o mínimo para a sua família, em alimentação, em roupa, em qualquer coisa nesse sentido. E quando ele vê do outro lado, está lá o traficante com tudo isso, com as menininhas todas do entorno. Então, o governo tem que fazer um trabalho muito eficiente para poder mudar essa realidade. Já está mais do que comprovado que essa política de enfrentamento não está trazendo resultado. A gente está há quanto tempo já com um enfrentamento nas comunidades, com policiais morrendo, com inocentes morrendo, e as coisas não melhorando. Mas a política também das UPPs, que era uma política de convivência, também não deram resultado. Né? Sim, mas eu sempre fui... As políticas não deram resultado. Eu fui o primeiro a ser contra das UPPs por vários motivos, principalmente pelo fato das UPPs levarem para todo o estado. Antigamente você tinha um problema mais concentrado em relação à criminalidade, ao tráfico de drogas, e hoje isso se espalhou para o estado inteiro. Agora, o que a gente chama a atenção é que você só vê grandes investimentos no enfrentamento, mas você não vê nenhum investimento para poder evitar que essa criminalidade continue se perpetuando. Você não vê R$1 investido em 2017 em prevenção às drogas, por exemplo. Você não vê uma política efetiva de controle de fronteiras para não continuar entrando nos nossos estados a quantidade de drogas e armas todos os dias. Então isso tudo tem que mudar. A gente só está correndo atrás do rabo. A gente tem o problema e tem que ficar correndo atrás para amenizar o problema existente. O senhor está falando muito na questão do tráfico de drogas, né? Como se a violência toda fosse decorrente do tráfico. Hoje, no estado do Rio, a gente tem um problema que é muito mais grave, que é a questão da milícia. Né? A milícia está entranhada em parte do poder, ela está entranhada na esfera política, ela controla áreas que são inatingíveis pelo poder público. Na Baixada a gente vê isso com mais frequência. Qual vai ser a sua política? Qual o seu olhar sobre esse problema que é muito difícil a gente enfrentar aqui, até com a própria polícia investigando milícia? Você não acha que isso deveria passar por uma federalização dessa investigação? Não tenha dúvida, mas tem um outro ponto que é mais importante até do que a milícia e as drogas,
que a maior fonte de renda do crime organizado hoje são os grandes assaltos. Os assaltos a cargas, a grandes empresas, enfim. Isso é um outro ponto que a gente vai abordar também. Mas em relação à milícia, você tem que federalizar isso. Primeiro porque uma boa parte dos crimes ligados à milícia são através ou de áreas federais ou de recursos federais, como o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar e atingir a fonte de renda deles. É o gatonete, é a venda de gás, essa exploração aos conjuntos habitacionais. Exploração de vans também. Tem que fazer parceria com as prefeituras, governo estadual e governo federal. Depois você tem que ampliar e investir na inteligência para poder identificar e prender esses marginais o mais rápido possível. E o terceiro, que eu acho que é tão importante quanto, é o Congresso Nacional começar a trabalhar e se empenhar para fazer leis mais duras e rígidas para não só prender, mas deixar esses caras mais presos, mais tempo na cadeia. Mas aí a gente esbarra na questão política. A gente está 10 anos já completando da CPI das milícias. Alguma coisa foi feita no sentido positivo no início e aquilo se perdeu. Hoje em dia, as milícias elas estão mais poderosas, mais numerosas do que estavam há 10 anos. E isso se deve, em parte, à contaminação do poder político. Porque o político ele precisa do voto. E quem tem voto em algumas áreas, voto garantido, é a milícia. Por isso, a importância da parceria do governo federal. A Polícia Federal precisa entrar no meio, porque uma parte da corregedoria do nosso estado é muito ineficiente. Principalmente por ter agentes públicos na área de segurança pública, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, que são envolvidos com milícia. É por isso que é preciso, e eu falava isso em relação à intervenção, que eu acho que a maior contribuição que essa intervenção pode proporcionar é trazer a inteligência das Forças Armadas para poder contribuir na corregedoria já existente para identificar e prender essas pessoas mais rápido possível. Em relação à intervenção, há uma sensação de que a intervenção não está dando certo, deputado, que até agora não apresentou resultados, os índices de violência crescem. Qual é o seu sentimento em relação a isso? A intervenção, na sua opinião, também não deu certo? Olha, primeiro é muito precoce ter uma posição sobre isso. A gente está falando de 3 meses de intervenção, não é da noite para o dia que também vai resolver todo um problema histórico que o Estado do Rio já vem caminhando. A gente precisa de um tempo de tomar pé. O que me preocupa é essa intervenção por tempo determinado, ou seja, em dezembro vai acabar. Então eu acho que o foco da intervenção deveria ter sido outro, de estruturar as polícias, como eu disse, de investir na questão logística. O Exército tem muito a contribuir em relação à logística das polícias, questão da inteligência e principalmente na corregedoria. Porque hoje a gente tem milhares e milhares de profissionais de segurança pública, por exemplo, que estão com atestados e afastamento por determinação médica, que poderia ter uma segunda perícia das Forças Armadas para contestar se realmente essas pessoas têm o direito de estarem afastados ou não. Investir na inteligência para poder justamente identificar quem são esses caras, principalmente na milícia. Por quê? Todo mundo sabe, se você botar uma pessoa disfarçada indo na Zona Oeste, conversando informalmente num bar, todo mundo ali sabe quem é o sujeito da milícia. Então, há um estudo feito por, alguns órgãos técnicos e acadêmicos sobre a distribuição do policiamento no Rio de Janeiro em função da população, por 1.000 habitantes. Na Zona Sul, é bastante grande o índice de policiais por habitantes. Na Zona Oeste cai assustadoramente. Na Baixada cai muito mais, no interior muito mais. Como é que o senhor vê isso? Acha que essa distorção requer uma mudança urgente? Olha, não tenha dúvida que as áreas de maior visibilidade, áreas turísticas, precisam ter uma atenção especial. Mas o que eu defendo não é nem isso, não é só a divisão per capita. Você tem que ter uma divisão por índice de criminalidade. Não dá para a região do 41º Batalhão Irajá, ou na Baixada, ou Zona Oeste, que são as áreas historicamente com um índice de criminalidade maior, não receberem uma atenção diferenciada do Estado. Entendi. Da mesma forma que a gente precisa investir numa política pública específica para o interior, que recebeu uma migração do tráfico. Você vê Angra dos Reis, o que está acontecendo agora, sim, uma cidade que historicamente não tinha esse problema. Agora é palco de enfrentamentos, como se fosse a Rocinha. Exatamente. Então tem que se ter uma política específica que hoje, infelizmente, a gente não vê. Eu vou deixar para o Humberto fazer a pergunta, mas logo na sequência eu vou fazer o intervalo e ele responde depois. Faz a pergunta, Humberto. Deputado, só está muito com um discurso de oposição, né? Como vou usar uma expressão do Brizola, né? Uma candidatura contra tudo isso que está aí. Mas só também fez parte do governo Cabral, que é um governo marcado pelo maior escândalo de corrupção da história, e também fez parte do governo Pezão, que é o governo marcado pela incompetência, né?
Como é que o senhor vai tentar justificar isso aí? O senhor aí? responde isso logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já.